Não se sabe exatamente quando, mas a Cracolândia, a terra do crack, começou a se formar na década de 90. Desde então, ela tem representado um desafio permanente e quase insolúvel para as sucessivas gestões públicas. Um estudo do Lab Cidade, da USP, concluiu que a atual política antidrogas, que foca na dispersão dos usuários com ações violentas, como a que baniu o chamado fluxo da Praça Princesa Isabel em maio de 2022, não apenas não resolveu, como agravou o problema, acentuando o fenômeno que ficou conhecido como a peregrinação do crack. Mas enfim, existe solução para a Cracolândia? E o uso da força e da hostilidade policial são mesmo o único caminho? Esse é o tema do Pauta e Prosa número 15, que recebe Aloísio Marino, que é coordenador do Lab Cidade da FAUSP e é um dos autores da pesquisa sobre o espalhamento da Cracolândia. Oi, Aloísio, é um grande prazer recebê-lo aqui, né, sobre esse tema tão importante, tão relevante para a cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. Enfim, a gente tem muita coisa a falar a respeito, é um assunto que eu acompanho de perto, né? O Diário das Ruas, que é um trabalho que a gente faz aqui tem 2 anos, foca muito nisso, né? A gente sabe que a Cracolândia, ela tem raízes muito mais profundas e não é assim uma solução mágica que vai resolver. Mas para a gente não queimar etapas, eu queria falar um pouco sobre o estudo, né? Que o estudo, ele... A partir ali de maio de 2022, quando a gente viu aquela ação na Praça Princesa Isabel, que extinguiu o fluxo e que, inclusive, as autoridades venderam que aquela seria uma aparente solução, né? Porque o que não se vê, aparentemente não existe, vocês provaram ali por A mais B que é o contrário, que, na verdade, só contribuiu para o espalhamento, o agravamento do problema, né? Eu queria saber de você quais foram as principais conclusões do estudo. Obrigado pelo convite, Valesca, é um prazer estar aqui. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar um pouco do nosso posicionamento no território. O Lab Cidade é um laboratório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que tem um trabalho crítico de acompanhamento da política urbana e da política pública já há bastante tempo, e com foco específico nas políticas habitacionais, né? E aí, o que isso tem a ver com Cracolândia, né? A partir de 2017, quando a gente tem a entrada da prefeitura do João Dória, começou uma série de iniciativas ali naquele território, além de dispersão dos usuários com muita violência policial, também uma tentativa de demolição e de remoção das pessoas que viviam nas quadras ali do entorno do fluxo. Isso fez com que a gente chegasse ali como um laboratório de urbanistas para pensar o direito à moradia dessas pessoas. E quando a gente chega nesse território, a gente vê uma situação que a gente não estava acostumado a nos deparar, né? A gente está muito acostumado a trabalhar em territórios periféricos, em favelas, em comunidades, que não tem o mesmo cenário como tem a Cracolândia. Isso trouxe uma necessidade que a gente se articulasse com outros grupos. Então, desde 2017, a gente tem pensado esse território como urbanistas, mas também em relação com pesquisadores da saúde, com pesquisadores de outras áreas que são importantes para pensar essa questão urbana tão complexa. E esse acompanhamento vem sendo feito já desde 2017, ou seja, um bom tempo. Em 2022, especificamente, a gente tem uma retomada de uma política que já foi experimentada em outros momentos, com bastante violência, que é a ideia de você dispersar de forma contínua essas pessoas, né? Em 2017, o Dória tentou fazer isso, mas ele fez de uma forma bastante espalhafatosa. Isso trouxe também uma resistência da população, da mídia. Chegou a ter um caso de uma pensão que foi demolida com pessoas dentro ainda vivendo. Sim, eu lembro. Isso gerou uma repercussão negativa muito grande. Então, ele teve que voltar atrás muito rápido. Já na gestão Nunes, isso foi feito de uma forma um pouco diferente, né? Tanto que no dia que teve a dispersão da Praça Princesa Isabel, inclusive se cogitou que havia um acerto entre as autoridades públicas e as outras autoridades, vamos dizer assim, paralelas do território, porque foi tudo feito com uma forma muito mais suave do que de rotina, né? Mas ali você mantém essa política que foi experimentada pelo menos em 2011 na gestão Kassab, e que é uma política que ela é muito equivocada. Porque quando você começa a dispersar essas pessoas com o uso de violência, você dificulta qualquer tipo de tratamento das outras políticas públicas que existem no território. Assistência, saúde e o cuidado, né? Então, esse tipo de atuação, ele impede que o próprio Estado possa atuar no braço do cuidado com essas pessoas, né? Então, isso trouxe uma série de prejuízos. E esses prejuízos não são só para as pessoas que vivem nas ruas,
mas também para os moradores e para os comerciantes das imediações. Sim. E quando você dispersa a cena de uso e quando você dispersa ela com forma muito violenta, essas pessoas também respondem de forma violenta no território. Por isso que a gente vê também agora essa onda de saques, não que uma coisa justifique outra, mas é um resultado. Exato, porque hoje você vê os comerciantes da Santa Efigênia sofrendo esse impacto, né? Muitos tendo que fechar suas portas, você vê também, muitos fecharam, você vê também ali lojas, né? Pequenas lojas ali, tem um comércio muito ostensivo de carros ali também, tem as pensões também que foram as resistentes, sabe? Porque a antiga rodoviária da Luz, você deve lembrar, era ali, né? E era, na verdade, você tinha muitas pequenas pensões que absorviam essas pessoas que se hospedavam ali na região da Luz. Sim. E muitos resistiram bravamente, e agora, né, tem até o caso de uma senhora que parece que ela tem vários cães, né, na pensão, e ela recebeu também uma ordem de despejo implacável, de uma hora para outra. Isso foi suspenso, acho que também por intervenção do Ministério Público durante a pandemia, e depois essa política foi, então, retomada, né? Então, enfim, você diria que o problema central da Cracolândia não é a Cracolândia em si, mas é um reflexo do que a gente está vivendo, da própria desigualdade social, da política de exclusão. Eu acho que você traz algumas questões interessantes. Acho que uma primeira, é bom entender que a Cracolândia ela é o resultado da miséria, né? As pessoas não estão ali porque ali é divertido, porque ali é legal, como também na mesma lógica de áreas de risco, né? Ninguém mora na área de risco porque quer, mas sim por um resultado de um planejamento urbano, de um planejamento territorial, que ele acentua desigualdades no território e ele não pensa o enfrentamento de uma miséria que ela é estrutural, né? E no Brasil a gente tem isso muito vinculado com aspectos de um modelo racista, que também é estrutural, então a gente vai ver que essa população, tanto da Cracolândia como das favelas, das periferias, é majoritariamente negra. Então é importante entender que essa situação está vinculada com aspectos mesmo que estruturam o país e que não estão ali na responsabilidade de um ou outro gestor público, né? Acho que isso é um ponto importante. Você trouxe um segundo ponto importante, que é a coisa da rodoviária, né, naquele território. É importante esse ponto porque, por mais que ali é uma região central, a gente está falando ali de um território extremamente popular. Obviamente que a construção ali, principalmente de Campos Elíseos, ali no final do século XIX, a ideia é que fosse o bairro dos Barões de Café, né? Então, o bairro da riqueza paulista, muito próximo ali da estação do trem, da linha de ferro da estrada Sorocabana, e que era estratégico para os Barões de Café acompanharem, né, toda a passagem da mercadoria para a capital do país, levar até o Rio de Janeiro. Então, ali no final do século XIX, começo do século XX, você tinha assim, uma presença muito elitizada naquele território. Mas isso vai se transformando ao longo do tempo e você tem um ponto fundamental que é a chegada da rodoviária na década de 1960. Com a chegada da rodoviária, aquele território que já começava a se popularizar tem um fenômeno de aceleração realmente de uma presença popular, né? Rodoviária, lugar de passagem, pessoas que vêm do interior, vêm de outros lugares do país procurando oportunidade, e ali vai se formar também opções de moradia temporária, então pensões, hotéis baratos e também um comércio popular para atender essa demanda cada vez maior. Essa presença popular no centro, ela se manteve, ao passo que a elite foi abandonando esse território. Então, quando a gente fala, esse é um território abandonado, esse é um território esquecido, então é bom a gente fazer o recorte. Esse é um território abandonado pela elite, que a partir da segunda metade do século XX subiu ali, né, a direção para Paulista, Higienópolis, Jardins, e aí você começa a consolidar os novos bairros da elite paulistana. Então, esse território que já é popular a partir da segunda metade do século XX, também foi um território onde sempre teve, vamos dizer assim, uma convivência e uma tolerância com algumas ilegalidades, né? Então, antes de ser a Cracolândia, aquele território era conhecido como a Boca do Lixo, né? Que era um lugar da prostituição barata, que era um lugar de uma certa marginalidade, que também era um lugar de uma produção de cultura popular muito forte, cinema, samba. Então, não à toa a Cracolândia aterriza nesse território na década de 90. Aquele território que já tinha presença de hotéis de uma certa marginalidade, pensões baratas. Década de 90, chega o crack no país, aquele lugar foi meio que propício para a instalação das primeiras cenas de uso, que começaram dentro desses hotéis baratos. Aí você começa a ter algumas ações de lacramento desses hotéis.
E essas cenas que eram dentro dos hotéis passam para as ruas. Isso a gente está falando em 94, 95. Sim. E agora, a propósito de ter uma revitalização do centro, o que está sendo feito, a gente está repetindo esse cenário, né? Agora você vê pensões, as que resistiram sendo fechadas, bares, pequenos comércios fechados também, e as pessoas tendo que fazer o caminho de volta para as periferias. E agora os grandes investimentos imobiliários é o que estão sendo privilegiados, mais uma vez expulsando a população mais pobre do centro e colocando de volta todo mundo para a marginalidade. Isso não é revitalizar. Isso né? também não é novidade, Valesca. Porque desde a década de 90 se tenta fazer o discurso da revitalização no centro. No começo a ideia era a partir de equipamentos culturais, que se chamavam equipamentos culturais âncora. Qual que era a ideia? Cultura de elite sofisticada, Sala São Paulo, Pinacoteca. E essa cultura sofisticada vai atrair de volta a elite para o seu território de origem. Por isso que a ideia da âncora. Se constituir esses equipamentos, mas isso não funcionou. Depois dessa tentativa dos equipamentos culturais âncoras, que foram muito criticadas, isso principalmente na época da Nova Luz, você teve uma crítica muito forte por parte de movimentos de moradia, solicitando políticas de moradia, e por parte dos comerciantes da Santa Efigênia, que tinham ali uma ameaça de remoção dos comércios muito grande, isso é deixado de lado. Né? Mas a ideia de revitalização ela toma outro formato mais recente a partir da constituição dos investimentos via parceria público-privada no território. Então se constituiu alguns investimentos de habitação e um hospital, que é o Hospital Pérola Baito. Isso parece inicialmente muito interessante, né? Porque não é necessariamente aquela gentrificação que a gente está acostumado a ouvir, que é tira a população pobre e substitui por uma população rica. Pelo contrário, você constitui habitação, você constitui equipamentos de saúde, onde muitas pessoas da periferia estão vindo morar ali no centro. Então o movimento acho que é um pouco contrário hoje. Só que o problema é, as pessoas que foram removidas para a construção dessas PPPs habitacionais, elas não são atendidas. Não. Porque você está falando de uma população no centro de São Paulo que não tem carteira assinada, que muitas vezes tem nome sujo e que não consegue atender os critérios de financiamento imobiliário, que são as práticas das PPPs. Né? Então, essa política habitacional removeu e não atendeu os removidos. E tampouco atendeu quem está vivendo nas ruas. Sim. E a gente está falando de um dos territórios onde tem a maior concentração de população vivendo na rua. E isso fez com que hoje aquele lugar seja um lugar com um conflito que a gente até antes não imaginava, porque os conflitos já estavam ali. Já são cenas de guerra que a gente vê hoje. Já tinha os comerciantes, já tinha as pessoas em situação de rua, e agora tem novos moradores. E a situação está completamente insustentável. Eu costumo chamar que o que foi feito com esses moradores que chegaram nesse território é um verdadeiro estelionato imobiliário, porque essas pessoas também estão sofrendo com essa política. E acho que a gente tem um desafio enquanto sociedade, que é entender a política de cuidado com a população em situação de rua, em específico a população que está em uso de drogas e álcool de forma abusiva, ela é também parte de uma política de segurança pública. Porque quando você tem essa população com cuidado, com oportunidades, você vai ter com certeza uma diminuição muito drástica. Por um apaziguamento das próprias pessoas. Eu entrevistei recentemente o Padre Júlio e ele fala que essas pessoas que estão nessa peregrinação, elas são praticamente submetidas à tortura, porque aqui você não pode ficar. Aqui você também não pode. Então, parece que eles ficam correndo, né, desculpa a impressão, atrás do próprio rabo, em círculos, né? E isso é submetê-los à tortura, porque você não tem... E também isso dificulta a criação de vínculos, né? Porque você não tem, inclusive, hoje, como quantificar o número de pessoas em situação de rua vivendo ali próximo à Cracolândia. Parece que em torno de 800 a 1.300 pessoas, porque é também uma população itinerante, né, que vai e vem, que se concentra mais na parte da tarde, da noite, quando o comércio fecha. E é extremamente difícil. Quem trabalha com isso, quem trabalha com as políticas sociais, sabe que é um público também arredio, que também é resposta da violência que viveu. É difícil você criar um vínculo, convencer a visitar um equipamento de saúde, a uma internação, e criar esse vínculo com essa política de você não é bem-vindo em nenhum lugar, é mais difícil também. Concorda? Com certeza. E acho que tem uma dinâmica que é importante a gente destacar também, que a maioria dessas pessoas, elas já passaram por algum grau de institucionalização ao longo da trajetória deles. Então, muitos vieram do sistema prisional, muitos vieram dos sistemas da FEBEM ou hoje da Fundação Casa. E a maioria já passou por algum processo de internação
e por processos dos serviços de cuidado e assistência da prefeitura. Então, duas questões aí importantes. A primeira, as instituições e o modelo de internação hoje são verdadeiras portas giratórias, onde a pessoa sai e entra, porque você não tem, depois desse processo, a constituição de oportunidades para que as pessoas, depois de sair, tenham condições e meios para ela superar a situação pregressa. Então, o cara que sai da internação, ele vai para onde depois? Vai morar onde? Com que família? Em que situação? Com que trabalho? Né? Isso faz com que ele tenha que, muitas vezes, voltar para a rua. E um outro aspecto também importante é pensar que, historicamente, a gente também tem naquele território um desmonte dos equipamentos de saúde e assistência. Então, você vai desmontando equipamentos e constituindo novos e descontinuando as políticas, mandando embora as pessoas que trabalham na ponta. Isso faz com que essas pessoas que estão nessa situação tenham ainda mais dificuldade também de conseguir os vínculos, né? Então, sim, você tem uma desproporcionalidade de investimentos. Um investimento muito grande na política de guerra. A polícia tem drone, tem viatura, tem equipamentos de última geração, tem um baita contingente no centro, cada vez maior, recebendo mais. Mas você não tem um contingente próximo na política de saúde e na política de assistência. É sempre muito precário. Porque a origem da Cracolândia, é o que a gente estava discutindo, não é a própria Cracolândia, mas é a desigualdade social. Exato. E prova desse agravamento são os números, né? Não somos nós que estamos dizendo. Mas olha, a população em situação de rua, segundo dados do IPEA, aumentou 935% nos últimos 10 anos. É a comprovação de que a miséria está crescendo e a gente vê o reflexo dela nas ruas, né? E isso é muito grave. E o que você está falando sobre os equipamentos, a oportunidade, é muito importante porque você citou numa entrevista não há muito tempo que hoje em dia a moradia é dada como um prêmio, né? Por exemplo, os poucos programas sociais que se tem, por exemplo, que dá algum acesso à moradia, eles têm várias recomendações, né? Uma delas é estar limpo. E deveria ser o inverso, não é isso? A pessoa deveria ter um incentivo para estar limpo, porque é difícil, é muito difícil se manter em total abstenção. Prova de que isso não está funcionando também, mais uma vez, são os próprios números, né? Um estudo da Unifesp diz que a população da Cracolândia, ela tem em média 10 anos. Ou seja, não está funcionando. Você tem pessoas há 10 anos vivendo aí nessa política de porta giratória, como você brilhantemente mencionou. E essa questão da habitação, acho que ela é tanto a raiz do problema. Por um aspecto, a gente está falando de uma crise habitacional absurda e que ela não é de hoje. Então, se a gente pega os dados da Fundação João Pinheiro, né, de déficit de moradia, de déficit habitacional, de pessoas pagando valores de aluguel exorbitantes, de pessoas ocupando muitas vezes uma casa com 2, 3 famílias, né? Condições de habitação extremamente precárias quando a gente pensa as periferias. A gente tem uma crise habitacional que também alimenta, né, a população em situação de rua. A gente tem uma máquina de despejos, de remoções, porque a gente tem um sistema judiciário que ele favorece o direito à propriedade em detrimento do direito à moradia. Sim. Isso vai alimentando isso. E ao mesmo tempo que ele é uma das principais causas do aumento da população em situação de rua e também da população ali na Cracolândia ou em uso de álcool, outras drogas em outros territórios, que a gente também não tem cenas de uso somente ali no centro, ao mesmo tempo que a causa, eu penso que a política de moradia é a primeira solução, né? E nos países onde isso é adotado de forma interessante, a moradia é a moradia primeiro, não é a moradia como prêmio. É a moradia como elemento básico para que a pessoa estruture sua vida e supere as situações. Aí a sociedade civil pode pensar, porra, mas como é que esse vagabundo vai ganhar uma casa? Né? E as pessoas pensam isso porque elas têm uma dificuldade muito grande de conquistar a casa própria. Né? Porque a gente sabe que a casa, por ser uma mercadoria muito cara, a terra por ser uma mercadoria muito cara, ela é muito pouco acessível. Só que a gente tem que lembrar que as populações em situação de rua, especialmente as populações negras na cidade de São Paulo, isso é anterior ao século XX. Começo do século XIX, a população liberta, ela foi abandonada. Não ganhou terra, não ganhou trabalho. Então a gente tem pessoas perambulando nas ruas há mais de um século. Então a política habitacional, seja para essas pessoas ou para as pessoas que vivem em condições precárias, em ocupações, em cortiços, ela não é um favor, ela é uma reparação histórica. Então a gente tem que pensar esse investimento de forma muito séria e não como um prêmio, e sim como uma um primeiro passo para a gente conseguir superar essa situação. Sim, porque vira uma bola de neve, né? Uma sucessão de perdas. A pessoa vai para a rua por questões, por exemplo, familiares, né? Uma outra questão estrutural é a violência.
Então, o reflexo disso está na rua. Agora, para sair da rua, a pessoa às vezes não tem acesso a um banho, não tem acesso a uma moradia fixa, que a comprovação do endereço é uma das exigências para você conseguir um emprego. Uhum. Então, como você vai conseguir um emprego se você não tem como comprovar um endereço, né, que seja? Sim. Então, as próprias pensões as pensões não, os abrigos, os albergues que hoje acomodam essas famílias, também precisa passar por uma humanização, digamos assim, né? Uhum. Porque até pouco tempo a gente não tinha, por exemplo, albergues mistos que recebessem famílias. Isso também foi uma necessidade que se acentuou após a pandemia, porque a gente diz que a pandemia acentuou os extremos, né? Ela deixou quem era pobre ainda mais pobre, quem era rico e soube aproveitar as oportunidades ainda mais rico, né? Então, é o que a gente está vendo agora, esse número gigantesco de pessoas em situação de rua. Olha, só na capital paulista são 62 mil pessoas, segundo dados do CadÚnico. É muita gente, né? Sim, é um contingente muito grande, é um desafio gigantesco. Acho que é importante a gente ter muita clareza de que não é uma prefeitura suficientemente capaz de resolver isso. Tanto porque a gente tem demandas aí que são dos outros poderes. Sim, do Estado também. Do governo federal. E a gente está falando de um problema que ele é tão estrutural e tem raízes históricas tão profundas que em 4 anos ou em 8 anos, pensando numa reeleição, é impossível que isso seja solucionado. Então a gente tem que ultrapassar essa discussão mesquinha em torno de projetos eleitorais, de que eu vou resolver, eu vou fazer acontecer, e pactuar um projeto de longo prazo, um projeto de política de Estado e não de uma gestão específica, que seja seguido, independente se é esquerda, independente se é direita, independente se é A, independente se é B. Então a gente precisa de muita seriedade no âmbito da política pública para superar esses desafios. Enquanto a Cracolândia e a questão da população em situação de rua for mobilizada dentro dessa narrativa de polarização política, que está muito forte, inclusive, hoje, você vai ver o Twitter, você vai ver o TikTok, você vai ver o Instagram, você vai ver, inclusive, redes sociais de alguns políticos, eles usam a Cracolândia e mobilizam essa situação. Esse é o ponto que eu queria chegar. A gente está num ano eleitoral, desculpa, né? Spoiler. Não, imagina, mas a gente está num ano eleitoral e muitos candidatos usam esse discurso de extermínio da Cracolândia, vou acabar com a Cracolândia para uma moeda de eleição, né? E qual que é o perigo porque a população também eu acredito que a população não faça isso também por maldade, mas muito por desinformação, porque acha que acabar com a Cracolândia, dispersar as pessoas vai acabar com o problema, porque não entende, né, a profundidade que a Cracolândia não se acaba em si, né, você tem que acabar com a desigualdade ou acentuar a desigualdade para que o reflexo venha para a Cracolândia, enfim, diminuir a criminalidade e o que está errado como um todo. Mas você acha, então, que os políticos se aproveitam desse discurso de extermínio, de eliminação? E qual o perigo disso? Qual que é o conselho que você daria, por exemplo, para quem vai votar? O que a pessoa precisa se atentar? Com que tipo de discurso, que tipo de palavra-chave ela precisa tomar cuidado? Boa pergunta. Sim, realmente, a Cracolândia é uma mercadoria política muito mobilizada, né? Então, quantos políticos já passaram aí e falaram, a Cracolândia acabou? E aí, no dia seguinte, tem as imagens que não acabou, né? Acho que, primeiro, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mesmo que se a gente internar todo mundo, e tem muita gente que defende essa coisa da internação compulsória. Se puder internar compulsoriamente, vai resolver. Mesmo que a gente pegue hoje, interne as 1.500 pessoas que tem ali no fluxo. Elas vão ficar no máximo 30, 40 dias e depois elas vão sair de lá e ir para onde? Não é para o mundo dos ursinhos carinhosos, né? Então, essa coisa da metáfora da porta giratória, acho que ela é bem explicativa nesse sentido. Não existe solução mágica. Então, eu sugeriria para quem for votar nas próximas eleições, procurar um candidato que traga essa clareza, de que realmente é impossível solucionar esse problema num mandato só. Mas é possível a gente começar a constituir uma solução, uma alternativa, e que tem que ser pactuada com a sociedade, especialmente com as pessoas que vivem naquele território, com os moradores, com os comerciantes,
com as representações do movimento da população em situação de rua, com as organizações não governamentais que trabalham com seriedade naquele território, com as igrejas que atuam ali, tanto evangélicas quanto católicas. Tem gente muito bem intencionada que conhece aquelas pessoas, que conhece aquelas demandas e que pode apontar soluções. Tem coisas, inclusive, muito legais já sendo experimentadas por essas ONGs, por esses coletivos. Então, eu acredito que um candidato que traga essa clareza, que assuma essa incapacidade de solucionar e de acabar do dia para a noite, mas que assuma um desafio de construção de uma política de longo prazo com a sociedade civil, eu acredito que é esse o caminho. Quem prometer, mais uma vez, vender ilusão e usar a Cracolândia como mercadoria para inflamar os termômetros políticos da eleição, e essa eleição acho que em especial vai ser mais forte isso, eu sugiro que essas pessoas fujam desses candidatos. Sim, perfeito. E eu acho que é tão evidente essa ineficácia, né? Porque a gente tem aí a comprovação dos números que como é admissível que uma pessoa viva nessas condições por mais de 10 anos. É a comprovação de que não funciona. Você entra por uma porta na internação e você sai, é questão de dias para que a pessoa volte para a rua, né? Porque muitas vezes um reflexo também da violência, das más condições que a pessoa tem em casa, das más relações que tem em casa por causa da própria violência. E você tocou num ponto importante que é a questão também das igrejas, porque assim, a gente tem muitas... a parte religião, né, que não é isso que a gente está discutindo, mas a gente tem algumas iniciativas muito interessantes, né, da parte da igreja. A própria Pastoral do Povo, que é do Padre Júlio, né, defende isso também como você defende, que primeiro você dá a oportunidade, a política da redução de danos, para que a pessoa tenha um respaldo para poder sair, uma mão forte para poder sustentar, né, a quem quer sair, quem quer a busca, né. E tem também o pessoal da Igreja Sem Paredes, que nós visitamos, acho que no segundo episódio, com certeza no segundo episódio do Diário das Ruas. Eu passei um dia na Cracolândia como voluntária, quando a Cracolândia estava fixada na Praça Princesa Isabel, e eu ouso dizer que eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência, antes de defender o extermínio, né? Você olhar no olho da pessoa e ver ela te dizer obrigado por um prato de comida. Eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência para resgatar a humanidade. E é nesse ponto que eu queria chegar. Você não acha que as pessoas também, que o trabalhador comum, tá, que está acostumado aí a vivenciar a violência todos os dias, ele não está um pouco anestesiado também? Sim. Quando olha para essas pessoas e também chega a defender o extermínio delas, o banimento delas, ele não está um pouco desumanizado? E como a gente resgata isso? E isso é mais um reflexo dessa mobilização da Cracolândia em torno das narrativas opostas, né? Acho que isso é mais um reflexo dessa irresponsabilidade mesmo de pessoas que têm capacidade de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, quando o João Dória entra na prefeitura e taxa de braços abertos de bolsa crack, ali ele faz um desserviço para a nossa cidade. Que a gente está falando de um programa piloto que, na lógica da política pública, quando você pensa problemas complexos, como Cracolândia, então você tem que testar soluções, ver o que funciona, ver o que não funciona, e a partir disso aperfeiçoá-las. E não é uma solução para todo mundo, né? É uma população heterogênea também. Exatamente. O que o Dória faz? Ele acaba com aquele programa, chama de bolsa crack, usa isso dentro da polarização política que já estava se desenhando e depois cresceu mais. E hoje a gente está falando dessa polarização alcançando as pessoas que não só moram ali no centro. Todo mundo em São Paulo está falando de Cracolândia, talvez até no Brasil, por conta muito também das redes sociais, que estão cada vez mais importantes no debate político, né? Então, esse debate que é oposto e esse debate que mobiliza a Cracolândia para conseguir inflar alguns ânimos políticos, ele tem gerado isso também. E a gente tem um desafio gigantesco. Acho que em primeira parte a gente precisa ter maior responsabilidade dos gestores, porque não dá para ser assim. E em segunda parte, a gente tem um trabalho aí, talvez até mais desafiador do que só do âmbito da Cracolândia, que é um trabalho realmente de educação, que é um trabalho de resgate de valores éticos, né, enquanto sociedade. Acho que a Cracolândia ela é só um exemplo disso que está acontecendo, porque ela é tão extrema, e ela está tão na mídia hoje, né? Acho que nos últimos anos aí, desde 2022,
dia sim, dia não, Cracolândia está na pauta. Nunca saiu, mas né? ela tem picos. Eu acho que agora o pico mais inflamado é a questão dos saques, porque Toda até vez então que tem um, nunca se tinha visto isso, Com nunca se tantas- tinha visto essa reação, Total. mas as pessoas esquecem também que a violência não é uma justificativa você responder com violência, mas muitas vezes é o reflexo natural. Se você é tratado com violência, com exclusão, com a política de repressão, você acaba se tornando violento, né? E a gente sabe que a rua por si só ela é violenta, né? exatamente essa questão. Então você paralisou uma tentativa de mudança que tinha vários problemas, isso é um fato, mas esses problemas eram para ser solucionados e não para ser apagados. E você começa essa política que chega hoje na situação que nós estamos. E é tão verdade que isso é equivocado, Valesca, que o próprio prefeito atual, ele desistiu agora de fazer a dispersão. Desde julho do ano passado, desde julho de 2023, o fluxo agora está contido na Rua dos Protestantes. Então, me parece que, como chegou perto das eleições, eles querem esconder a sujeira para baixo do tapete. Então, melhor isso não dá mais efeitos políticos negativos para a minha campanha. Então, parou um pouco essa política da dispersão. Continua uma prática violenta, continua uma prática de controle de corpos gestionada ali pela GCM, não tem uma política de cuidado que seja uma política efetiva, mas essa prática de ficar dispersando de um lado para o outro, isso parou. Então, é óbvio que isso não dá certo, Sim. Isso não funciona. E você não acha também, Aloysio, que falta um diálogo, assim, baixar um pouco o ego e conversar, por exemplo, com pessoas que estão na linha de frente, por exemplo, do voluntariado, como as igrejas, ali testemunhar o que funciona. Mas não acho que é questão de ego, Valesca, é justamente essa coisa de mobilizar a Cracolândia como uma narrativa no jogo político. Porque então, não há o interesse não há o interesse de resolver. Interesse nenhum. E quando você pega e coloca a CPI das ONGs, é esse padre aí, o padre Júlio, isso é uma tentativa de conversar com uma parcela do eleitorado. Né? Então você vai mobilizando isso a partir de interesses. É muito menos o ego. Essas pessoas, elas não são burras. Elas sabem que nas últimas 3 décadas a gente prendeu pra caramba, a gente bateu pra caramba, a gente demoliu um monte de casas ali, a gente fez equipamentos culturais, a gente fez a acupuntura urbana, fez todos os receituários aí, que eram os receituários que são tocados hoje. E não funcionou. Essas pessoas, elas têm essa leitura histórica, que é recente, inclusive. Então existe também um outro interesse por trás dessa política que se mantém. Né? E o interesse, ao meu ver, não é solucionar essa questão. É talvez usar a Cracolândia como uma cortina de fumaça para conseguir devastar esse território e abrir uma nova fronteira para o mercado imobiliário. Né? Isso foi tentado fazer na Nova Luz. A ideia era que os próprios empreendedores privados pudessem desapropriar os terrenos sem depender do Estado. A gente está falando de uma região muito valorizada. Muito valorizada. Né? Só que ao mesmo tempo, com a presença degradada, popular, ela é degradada. Degradada, porém muito valorizada. Exatamente. Próximo a bairros, né? Paulista, Higienópolis, Vila Buarque, Santa Cecília. E quando você tem a presença dessa cena de uso, você consegue justificar uma política injustificável. Você consegue demolir o patrimônio histórico, desrespeitando todos os parâmetros de proteção. Você consegue despejar pessoas sem a menor garantia de direitos e atendimentos habitacionais. Você consegue tocar uma política de exceção nesse lugar. Então, me parece que tem interesses obscuros por trás da presença da Cracolândia. Não acho que as pessoas apostam no erro porque elas são burras. Acho que esse erro tem alguma intenção. Sim. E eu acho que um dos piores erros é não ouvir a própria população, é achar que ela não tem direito à voz, nem quando grita. Então, por exemplo, a gente vê os governantes defendendo o fim da Cracolândia e tal, mas você não vê ninguém conversando com essa população para você sentir a necessidade. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas em situação de rua, alguns dependentes, e olhando no olho dessas pessoas, muitas me disseram que o que queriam era uma oportunidade, um trabalho, sair dali. Com certeza. E sei lá, você não tem como ter 100% certeza de nada, mas é uma vontade real, porque como você disse, que foi o início da nossa conversa, ninguém está na Cracolândia por vontade, mas às vezes é uma última necessidade, é ali o último degrau da perda. Isso que você falou é interessante. Primeiro, eu moro no território, né? Eu moro no centro, então eu convivo com ali cotidianamente.
E é bom a gente lembrar que o que tem ali são pessoas, né? Quando a gente taxa um território como Cracolândia, como terra do crack, a gente também está reforçando uma ideia, uma narrativa de que aquele é um território da morte, aquele é o território da droga. E no limite, aquelas pessoas são zumbis, são dependentes daquela substância e elas não têm capacidade de discernimento da realidade. Só que isso é uma inverdade, isso é mentiroso. São pessoas que têm agência, que têm vontades, que têm trajetórias particulares e específicas, de um público diverso, como você está falando. A gente tem, por exemplo, a presença de muitas mulheres transexuais na Cracolândia, que não têm oportunidades de emprego, que não têm oportunidades de absolutamente nada, são esquecidas pela família e encontram talvez ali um lugar de proteção. Porque elas sofrem um duplo preconceito, né? O estar na rua e estar na rua sendo trans. Mulher trans, né? Então ali você tem meio que um encontro de todos aqueles que foram marginalizados ao longo da sua trajetória, né? Mas ali são pessoas. Então, acho que um primeiro desafio também é a gente superar, taxar aquele território como a terra do crack, como a Cracolândia. Entendeu? Ali é Campos Elíseos, ali é Santa Efigênia, ali é Luz, e ali a gente tem um problema muito grave, que é uma cena aberta de uso, com pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas, e que precisam ser cuidadas, e não ficar na mão de traficantes e da polícia, que isso não dá certo. Perfeito. Seria uma discussão muito longa, mas infelizmente... que pena. Que pena. Não, o único ponto só que eu queria falar é que a gente está falando também das pessoas em situação de rua ali na Cracolândia, mas a gente sabe que as igrejas prestam esse papel importante e tal, e que, por exemplo, o pastor Júlio, que ajuda nessa distribuição de marmitas e tal, quando você entrega comida para alguém que está com fome, que tem muita gente que se rebela contra isso, você vê ali de volta a humanidade, né? Você vê que as pessoas têm fome, têm sede e elas estão sendo privadas de necessidades básicas. Você não acha que isso também é uma oportunidade? Ver a Cracolândia é uma oportunidade para cada um de nós trazer de volta a própria humanidade? Sim, acho que a questão da empatia, né? Ter empatia com o próximo. E esses são preceitos da própria religião, né? Acho que o Padre Júlio ele leva ao pé da letra, né? Os preceitos de Cristo, né? Sim. Mas acho que é também legal dizer, Valesca... E também é perseguido, né? Sim, por super. isso. Mas acho que é muito bom a gente ressaltar que ali a gente precisa de política pública. Precisa. Tem projetos maravilhosos, o Padre Júlio é um exemplo disso. Mas esses projetos, eles não têm a estrutura e a capacidade de superar essa situação. Então a gente precisa de política pública e de uma outra política pública, que com certeza pode estar aliada a esses atores, e não antagonizando com esses atores, como está sendo feito hoje com a coisa da CPI. Então a gente precisa de uma outra política associado a esses atores que já conhecem, que têm vínculos, para que a gente possa talvez daqui 10, 20 anos estar falando de, olha, aquilo ali é uma peça de museu, a gente conseguiu superar aquele desafio. E pouca gente quer se comprometer com isso, né? Porque não dá voto, né, Valesca? Você precisa de entregas dentro da lógica do disputa eleitoral, dentro dos 4 anos. Então, se você promete alguma coisa que você não vai resolver, só vai começar e deixar para o próximo, isso dentro desse jogo de poder me parece um pouco producente. Não vai ser meu mérito. Exatamente. Então eu não quero fazer. Então, por isso que eu te falei, a gente precisa ter um debate muito sério e aprofundado de uma política de Estado, pactuada. Talvez um projeto de lei que seja pactuado e seguido. E se o prefeito não seguir, ele está, inclusive, sujeito a tomar um impeachment, sei lá. A gente precisa, de fato, solucionar essa questão de uma forma muito mais séria e parar de ter esses jogos eleitorais mediando essa situação. Perfeito. É uma conversa que renderia muito mais, mas uma pena que a gente tem que encerrar por aqui. E o Pauta e Prosa 15, Cracolândia, Humanidade versus Violência, um tema tão importante para a cidade de São Paulo, que merece a nossa atenção, para além de soluções que parecem mágicas, sobretudo agora em ano eleitoral, fica por aqui. Eu agradeço demais pelo tempo e os esclarecimentos do meu convidado, o pesquisador e educador Aloysio Marino, que é coordenador do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e um dos autores da pesquisa sobre o fenômeno da dispersão da Cracolândia. E lembrando que você pode ouvir os nossos programas também nas nossas plataformas de áudio e na aba Podcasts e acompanhar os trechos nas nossas redes sociais como Instagram, TikTok e Twitter. Contribuíram para essa realização desse episódio
A pauta do Caio Canavieira, estagiário Guilherme Fonseca, produção Natália Galego e Felipe Vidal, estagiária de produção Mariana Gonçalves. E nos trabalhos técnicos, Gisele Sartini, estagiária de mídias Fernanda Davi e apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela. Obrigada pela sua audiência.